Oi, gente! Estamos aqui para gravar mais um episódio do STEMcast Carreiras, uma iniciativa da Academia STEM, mais especificamente do Pilar Excelência, um segmento do nosso projeto que visa aproximar os nossos alunos de engenharia do mercado de trabalho. Eu sou Yasmin Tabosa, eu atuo aqui na área de comunicação do STEM e hoje eu não estou sozinha, eu estou também com a Ágata. Oi, gente, meu nome é Agatha, eu sou mentora da Excelência aqui na Academia STEM e hoje nós estamos aqui com um convidado bem especial, o Igor Oliveira. O senhor quer se apresentar? Não, muito legal, gente. Primeiro, obrigado por ter me convidado aqui. Eu sou professor voluntário aqui na UEA, na Universidade do Estado do Amazonas, e sou professor aqui no projeto Academia STEM, né? Estou aqui já faz alguns anos, então vamos bater um papo aí para saber como é que foi esse desenvolvimento da carreira aí. É isso. Então, como a gente está conversando aqui, né, os Tem Carreiras tem justamente essa proposta da gente trazer pessoas que já têm um histórico muito bacana para compartilhar com os estudantes essa trajetória e servir não só de inspiração, mas de exemplo e até mesmo para a gente poder se projetar no futuro, né, enxergar como é que a gente vai chegar lá, como é que é esse caminho. E Legal. por isso, professor, a gente queria saber assim. O senhor pode contar um pouquinho para o nosso público a respeito da sua formação, em que área o senhor está atuando hoje, mais ou menos como o senhor chegou até esse ponto que o senhor está aqui agora? Legal. Vamos lá. É um caminho longo, né? Sim. Então, assim, até você chegar a ser um professor universitário, tem um processo de formação muito longo. Então, eu sou engenheiro florestal de formação. Uhum. A gente pode falar depois um pouco sobre o que o engenheiro florestal faz, a Sim. nossa área de atuação. Eu formei na Universidade Federal do Espírito Santo, então só de largada aí são 5 anos de faculdade, né? Uau. Depois disso, eu vim para Manaus, onde eu entrei no programa de pós-graduação em Clima e Ambiente, que é da UEA junto com o INPA, e Uhum. lá eu fiz mestrado. Quando eu estava prestes a terminar o meu mestrado, eu passei num processo seletivo temporário do governo federal para trabalhar no Ministério do Desenvolvimento Agrário, Nossa. na parte de ordenamento territorial na Amazônia, que é um desafio enorme. Mas era um trabalho em que você sabia todos os dias que você ia fazer. Sabe aquele negócio de se Uhum. bater carimbo todo dia? E o senhor gosta disso? Não. E aí, o que que acontece? O que sempre me cativou muito foi a ter liberdade Hum. para poder pensar em resolver outros problemas, ter desafios. Quando você entra numa rotina de carimbar papel, você não tem desafio no dia seguinte. É Né? carimbar papel de novo. Isso nunca me atraiu. Uhum. Então, depois do primeiro ano de contrato, eu pedi para me desligar, e aí entrei no doutorado também no programa de pós-graduação em Clima e Ambiente. Então, de graduação, 5 anos, mestrado, 2 anos. Aí depois veio o doutorado. No doutorado, são mais 4 anos de estudo. E aí, desses 4 anos, parte do meu doutorado, eu fiz um doutorado de sanduíche nos Estados Unidos. Uau. Então, eu fui para. Como a gente já tinha uma parceria com um grupo nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, na escola de Engenharia e Ciências Aplicadas. Então, eu fui para lá passar um tempo para desenvolver o meu doutorado. Voltei. Quando eu volto, eu já volto para terminar o doutorado. Então, nisso Uhum. já tínhamos passado 4 anos. Mas essa oportunidade, assim, de fazer esse curso, né, de forma sanduíche, como a gente chama, foi algo que partiu totalmente do senhor? Foi uma oportunidade da universidade, um projeto, bolsa e tudo mais? Perfeito. Então, é, quando você entra no nível de doutorado, Uhum. diferente da graduação, você já precisa de uma sinergia maior entre a instituição e o que você quer. Uhum. Então, é uma via de mão dupla. Uhum. Então, a universidade me proporcionou isso, Uhum. através do nosso grupo de pesquisa de meteorologia, me proporcionou essa oportunidade, e eu também tinha essa vontade. Sim. Então, através do incentivo financeiro da CAPES, do governo federal, aí eu consegui o recurso para passar 6 meses lá. Da primeira vez que eu tentei, não fui aprovado, mas na segunda vez deu tudo certo. E aí eu passei esse período lá, depois a gente pode conversar um pouco sobre cada etapa dessa. Quando eu volto de lá e termino o doutorado, aí é a fase em que, quando você termina o doutorado, você não sabe muito bem, e agora?
professor universitário, vou entrar para o setor privado, industrial, então você fica nessa. Então, eu sempre tive muita vontade de ser professor e pesquisador, não simplesmente dar aulas. E nesse meio tempo, a gente sempre fica procurando concurso para fazer. Não tive uma oportunidade de fazer um concurso assim de forma muito, como é que eu vou dizer, fazer concursos de formas intensas, né, para realmente entrar na universidade. E aí eu fui fazer um pós-doc. Aí esse pós-doc eu fiz aqui na UEA, onde eu passei de um processo seletivo para receber uma bolsa de fora do país, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é o IPCC, Uau. que é esse que passa nas notícias aí dizendo, olha, a Terra vai superaquecer, né, vai subir 1,5 grau. Então, eles fizeram a parte de seleção técnica dos projetos e tinha duas fundações do Principado de Mônaco que financiavam esses projetos que foram selecionados pelo IPCC. Um deles foi a Cuomo Foundation, que financiou esse meu primeiro pós-doc, e a gente executou esse projeto. Quando a gente terminou esse pós-doc, eu fui para um segundo pós-doc, Uau. e nesse mesmo tempo que eu estou no segundo pós-doc junto com a Cuomo Foundation, eu também me tornei professor no projeto Academia STEM e professor voluntário na UEA. Então, hoje eu atuo dando aula tanto a nível universitário, graduação, quanto no nível de ensino médio, aqui no Pilar Atração do projeto Academia STEM, onde talvez os colegas aqui já sabem bastante de como é que o Pilar Atração atua, mas basicamente a gente leva metodologia STEM, ensino STEM para os alunos de ensino médio de escolas públicas, o que é extremamente interessante. Então, Nossa. o caminho é por aí. Então, somando 5 anos, mais 2, mais 4, só de graduação, mestrado e doutorado, 4, 2, 6 e 5, 11 anos. Então, é chão. É uma caminhada É longa, uma né, caminhada professor? longa. E desde o Mas início, bem movimentada, né? é recompensadora, porque o desafio de conhecimento intelectual de cada fase, ele vai aumentando. Então, Sim. cada vez você se aprofunda mais, você entra em mais detalhes, a complexidade aumenta para você entender algumas coisas. Então, você, por exemplo, chegar no nível de desenvolver uma tese de doutorado é extremamente puxado, são 4 anos que passam voando. Mas também você é um profissional que hoje, para a realidade do Brasil, do processo de formação, é um profissional que você está no mais alto nível de qualificação. Então, Sim, de hoje, fato. não sei se as porcentagens ainda continuam as mesmas, mas profissionais com doutorado hoje no Brasil era na faixa de 1% do que tinha no Brasil, né? Então, temos uma dificuldade de absorver esse profissional, é verdade, a gente perde muito profissional para fora do país. Tem vários colegas meus que hoje estão na Alemanha, estão nos Estados Unidos, né? Porque talvez não tiveram oportunidade aqui, né? Não tem para todo mundo. É. Ou também porque plano de carreira, né? Atraiu mais ir para Sim. fora. E o senhor, no seu caso, por que que o senhor resolveu vir para cá? Foi por causa que surgiu essa oportunidade ou é porque era algo que o senhor realmente queria? Então, como eu fiz a minha graduação no Espírito Santo, Uhum. na engenharia florestal, a gente trabalha com recursos naturais, especificamente sobre florestas. Mas a gente tem umas outras pequenas vertentes. E aí tem tanto floresta plantada, que é trabalhar com eucalipto, pino, seringueira, algumas espécies florestais que você planta e colhe como se fosse uma atividade de agricultura. E você também tem a parte de conservação da natureza. No Espírito Santo, essa não é uma realidade de conservação da natureza. Então, lá para nós, a engenharia florestal, nos cursos, eles são muito focados em plantio, floresta plantada. E nunca foi um setor da engenharia florestal que me atraiu muito. Então, eu sempre fui mais da linha de conservação da natureza. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com conservação da natureza aliado à tecnologia. Então, na minha graduação, eu já ia para conservação, mudança de uso do solo, desmatamento, o que isso causa, tanto na parte de geoprocessamento quanto de sensoriamento remoto. E aí, quando eu terminei a graduação, eu falei, eu vou conhecer a Amazônia. E aí eu candidatei para o mestrado aqui, foi o único lugar que eu me candidatei para mestrado.
E aí passei, fui aprovado em 2012. Estou aqui desde então, porque era minha vontade conhecer a Amazônia. Foi gratificante, é gratificante, porque eu lembro que quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu lembro que eu mandava e-mail pro pessoal, meus colegas de turma da universidade, que formaram comigo, eu falei, gente, vocês têm que vir conhecer a Amazônia, porque é outra coisa, é outra coisa. Então, esse foi o motivo que me atraiu para cá, a Uhum. Amazônia. Eu nem imaginava como era o setor industrial aqui, comercial, nada disso. Depois disso, que passa o vislumbre, né, e você trabalha, você começa a ver que é uma região de muitas oportunidades e que a gente tem muitos desafios aqui pela frente, na Sim. parte de conservação, na parte de desenvolvimento educacional. Então, assim, são muitos desafios. E eu gosto de Uhum. desafios. Então, assim, O senhor veio pelos desafios. porque se você vai para algum país, por exemplo, ou alguma cidade onde você tem problemas muito pequenos ou problemas que você não consegue resolver, porque não é a sua área de formação, você fala assim, vou bater carimbo de papel. E nunca foi essa a intenção, né? Então a ideia sempre foi aprender para poder somar e ajudar a resolver problemas complexos. Sim. Então nisso eu estou caminhando nessa carreira, né? Ainda sou considerado, talvez na academia a gente pode chamar isso de professor pesquisador júnior, né? Quem Uhum. é aquele que terminou o doutorado está começando a sua carreira. Tá começando. É. Então, assim, a gente tem muito chão pela frente aí de Uhum. desafios para atuar, né? E, professor, eu queria saber um pouco, assim, um pouco mais a respeito dessa área da engenharia florestal. Porque aqui na Academia STEM a gente trabalha principalmente com 5 cursos de engenharia, né? Que é computação, produção, controle e automação, eletrônica e elétrica. A gente, bolsista, nós não temos bolsistas de engenharia florestal, por exemplo. E aí muita gente acaba que é de fora e até mesmo da própria engenharia de outros cursos, não tem essa noção tão completa sobre o que se trata em engenharia florestal. O que o engenheiro de engenharia florestal faz, de fato, né? Não, legal. Então, a engenharia florestal, para mim, porque a engenharia florestal ela une dois mundos. Uhum, Ela une o mundo da engenharia, então, para quem gosta de cálculo, tecnologia, gosta de desenvolvimento de hardware, de software, ah, e há um pouco mais da área biológica e ecológica, que é uhum, conservação da natureza, floresta plantada, manejo sustentável da floresta, como é que você trabalha os recursos naturais sem danificar as florestas. Então, como é que você extrai recurso disso sem danificar? E aí, recursos a gente pode falar tanto financeiros, quanto alimentícios, quanto serviços ambientais, serviços climáticos. Então, assim, é uma engenharia que une esses dois mundos, tecnologia e florestas. E hoje, para você manejar a floresta, para você ter a conservação da floresta, é impossível dissociar de tecnologia. Não tem como. O conhecimento agregado aqui, compartilhado com a parte biológica e ecológica, faz uma diferença enorme no manejo dessas florestas. Então, a engenharia florestal, ela une esses dois mundos, né? Eu até converso com os nossos alunos aqui da Academia STEM, que eu falo assim, gente, todo esse conhecimento que vocês têm de controle, automação, computação nessa área tecnológica, eu sei que muitos deles têm olhar para a indústria, mecânica, automobilística, eu sei que muitos deles têm essa visão, mas eu falo para eles assim, gente, vocês têm um mundo de oportunidades na área ambiental, na área florestal, na área da agricultura, para desenvolvimento de tecnologias e engenharias. uhum, Porque é uma área que ela é transdisciplinar. Então, você uhum. pega o conhecimento, você tem que juntar conhecimentos. Sim, sempre. Então, hoje, eu como engenheiro florestal, eu tento mostrar para os meus alunos de engenharia que, olha, mesmo que você seja de controle e automação, a gente pode aplicar controle e automação na área de conservação, na área de florestas, na área de meio ambiente. Então, esse é o desafio, né? É uma coisa que eu gosto de ver dos alunos. Então, a gente, por exemplo, recentemente, a gente teve um desafio num projeto aqui, que eu desafiei os alunos, que foi desenvolver para nós um sistema de
coleta de água para a área ambiental, acoplado, como é que chama? Embarcado em drone. Então, assim, os alunos desenvolveram, mas eles sequer um dia imaginaram que eles teriam a possibilidade de desenvolver e que isso era uma necessidade, né? Então, eu tenho colegas que hoje trabalham com drones, com sistema embarcado, desenvolvidos por gente da parte de engenharia elétrica e eletrônica, para monitoramento de floresta. Em que sentido? Por exemplo, como é que o efeito das mudanças climáticas está impactando nas emissões das florestas? Como é que as florestas estão se sentindo? Para isso, você precisa de tecnologia. Então, aí a gente vai quebrando algumas barreiras, né? Então, a gente une a parte de ecologia e biologia com a parte de tecnologia. E aí o engenheiro florestal ele é livre para caminhar nessas duas áreas. Aí vai muito do engenheiro florestal em qual interesse ele tem mais, né? E aí ele vai permeando e trazendo isso para a realidade do trabalho dele. Muito Pelo incrível. visto, é bem abrangente, né, a engenharia florestal. Então, o que eu pude perceber é que tem vários setores que você pode seguir na engenharia florestal. Acho que isso se aplica a vários cursos também, várias Sim. engenharias, vários tipos de engenharia, de cursos. Você vê que tem vários ramos que você pode ir seguindo. Como é que o senhor definiu qual seria o ramo que o senhor queria? Se o senhor já tinha definido, é aquilo que eu quero, ou se foi a partir do tempo que o senhor foi conhecendo e foi decidindo que rumo queria tomar? Legal, então. Isso fica até para os alunos de Sim. graduação, porque eu vou usar o meu exemplo nesse sentido. Como é que eu defini a área que eu ia atuar? Quando eu entrei na graduação, hoje eu atuo principalmente usando o quê? Tecnologia de baixo custo e utilizando o sistema de geoprocessamento e de sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto por satélite ou sensoriamento remoto por sistemas de infravermelho. E geoprocessamento aplicado a recursos florestais. Quando a gente entra na graduação, a graduação ela tende a nos dar uma visão geral de tudo aquilo que a gente pode atuar. Isso é uma verdade. Mas a universidade também, nesse meio do caminho, ela te proporciona a oportunidade de se envolver com algumas áreas mais específicas e aprofundar, como projetos de iniciação científica, projetos de P&D, cursos extracurriculares, atividades extracurriculares. Então, a minha decisão de por onde eu ia seguir na minha carreira, de se dedicar mais à parte de sensoriamento remoto e geoprocessamento, não partiu de uma disciplina que eu vi na graduação ou pela minha formação da graduação. Partiu de uma atividade extracurricular, um curso de 120 horas que eu fiz dentro da universidade por um professor meu, um curso gratuito, que ele falou assim, ó, eu vou dar esse curso de geoprocessamento para vocês, de 120 horas extracurricular, porque a gente não tem uma disciplina focada nisso. E aí eu fiz essa disciplina, foi o meu primeiro contato com geoprocessamento, foi pelo que eu me apaixonei, e por causa desse curso de 15 dias, que deu quase 120 horas, contando as atividades de casa, né? Foi aonde eu falei, é por aqui que eu vou. E aí eu peguei esse uso de ferramenta, associado à parte de agrometeorologia, que eu gostava muito, parte de clima, e aí eu atrelei as duas coisas, e aí eu vim e fiz meu mestrado, meu doutorado usando sensoriamento remoto e geoprocessamento associado com mudanças do clima e mudanças de uso do solo. Então a gente estudava muito o que era a interação biosfera-atmosfera. O que acontece aqui na superfície com as florestas que impactam na atmosfera e o que acontece na atmosfera, como que impacta isso na floresta. Então, foi por causa desse curso de 15 dias que eu simplesmente decidi por onde eu ia. Então, assim, e essa área que eu segui me abriu portas, porque ela é um pilar que abre portas para várias áreas, né? Então, eu venho atuando em outras áreas que usa esse pilar. Então, por isso que eu falo para meus alunos de graduação, não venham para a universidade só para assistir a aula e vá embora. Se envolvam com as outras atividades, porque é numa atividade dessa, de um professor de fora que vem dar uma palestra, que você fala assim, me descobri, é isso que eu quero.
E faz toda a diferença, né, professor? E o senhor falou assim: nossa, eu me apaixonei por essa área, eu gostei muito, entendi que era aquilo que eu queria. E eu acho que, de fato, é muito difícil a gente seguir por um caminho sem a gente estar totalmente entregue àquilo, né? Principalmente porque o senhor falou bem assim: nossa, a gente vai seguindo, a gente está na graduação, a gente vai para o mestrado, vai para o doutorado, e o conhecimento, ele só se torna mais complexo, né, por assim dizer. E imagina você estudar coisas tão complexas e não estar conectado com aquilo. E, Exa- e eu acredito que o senhor não se arrependeu dessa escolha, né? De jeito Não, não me nenhum. arrependi. Foi uma escolha que me abriu portas. Eu não sou de Manaus, eu não sou da região Uhum, norte, sou do sim. Espírito Santo. Então, tipo Uhum, assim, eu saí para o Espírito Santo em 2012, eu tinha faixa de 24 anos. Então, eu vim, meus pais, minhas irmãs ficaram lá, e eu vim. Se abre mão de algumas coisas, mas sim. assim, por causa dessa decisão da área que eu ia atuar, da minha vontade de trabalhar com conservação da natureza, de querer conhecer a Amazônia, foi daí dessa decisão que é impressionante. É uma decisão de fazer um curso de 15 dias complementar, tu pensa numa coisa. Aí, por uma decisão de falar assim, quero conhecer a Amazônia, aparecem outras oportunidades que você nunca sequer pensou que aconteceria. Então, tive o prazer de rodar um pouco na Amazônia, de conhecer um pouco o interior da Amazônia. Conheci profissionais aqui na região norte que são sensacionais, então tive a oportunidade de me abrir portas, de fazer minha primeira viagem internacional, e aí depois da primeira vem a segunda, vem a terceira, e as oportunidades vão surgindo. Então, de uma simples decisão na graduação, primeiro de fazer uma graduação, Sim. depois de fazer um curso, depois de vir para a Amazônia fazer mestrado, fazer doutorado, e aí as coisas foram seguindo e graças a Deus hoje, profissionalmente falando, sou extremamente realizado. Que bom, né? É. E agora, professor, eu acho que queria falar um pouco, você falou da sua carreira na engenharia e, por consequência, né, uma dessas oportunidades foi a Academia STEM. E, assim, hoje o senhor atua no projeto, o senhor pode falar um pouquinho da sua atuação aqui dentro? Legal, maravilha. Então, eu entrei no projeto um pouquinho depois do seu início. Eu entrei no projeto, se não me engano, em 2020. Uhum, E o professor Adam, que é o coordenador do Pilar da Atração, me convidou para ajudar ele nessa tarefa. E foi num período em que a gente estava no meio de uma pandemia. Então a gente fez muita atividade online, muita sim, parte de desenvolvimento do que seria para quando as coisas se normalizassem, como é que a sim. gente ia enfrentar, como é que a gente ia atender os alunos de ensino médio. Uhum, Então, como a gente, quando eu entrei, a gente trabalhava muito nessa parte de gestão, de mapeamento de alunos, para ajudar a gente a montar toda a estrutura do zero, né? Toda a estrutura pedagógica, tudo que a gente ia fazer de idealização, criatividade, cursos online. E isso, há 2 anos, a gente vem desenvolvendo com os laboratórios móveis. Então, hoje, como que a gente atua? Eu, principalmente. Hoje eu trabalho como professor, um tutor dos nossos bolsistas do projeto Academia STEM, sim. principalmente os bolsistas do Pilar Atração. Uhum, Os bolsistas do Pilar Atração, eles atuam em algumas frentes. Uma delas, a produção de conteúdo digital, sim. né? Então, quem está acompanhando ainda não segue o ManiSTEM, segue lá. A gente tem cursos online, a gente tem desenvolvimento de projetos internos para os nossos alunos da Academia STEM, porque veja, os alunos da Academia STEM ainda são alunos, então Sim, eles ainda estão no processo de formação deles. Então o Pilar Atração, mesmo que tenha uma vertente muito forte de levar o conhecimento da Universidade de Tecnologia para os alunos de ensino médio, a gente não pode esquecer que os nossos alunos são alunos da graduação. Então a gente também trabalha com o processo de formação deles. Então aqui eles recebem treinamentos na parte de metodologia de ensino, como é que eles vão aplicar o STEM, quais são os conceitos do STEM, como é que se ensina STEM, como é que se estrutura uma sala de aula STEM. E também os nossos alunos mais da parte de engenharia desenvolvem projetos técnicos científicos. Então eles são desafiados a desenvolver diferentes projetos. Um deles foi esse de amostragem de água acoplada em drone, embarcada em drone. A gente tem um projeto de Ball and Beam, que é para equilibrar é um processo de equilíbrio da máquina.
e outros projetos que a gente está, Casa Inteligente, a gente está fazendo uma miniatura agora de Casa Inteligente, então a gente tem outros Legal. projetos para agregar o conhecimento do aluno de graduação nesse desenvolvimento das atividades. Feito isso, todos os alunos passam por treinamentos de ferramentas, de softwares, tudo isso. Manuseio de impressora 3D. Feito isso, a gente vai para os alunos de ensino médio, que nós vamos Sim. nos nossos laboratórios móveis, que quem mora em Manaus já deve ter visto esses laboratórios se movimentando por aí. Uhum. Então, os laboratórios móveis vão para as escolas de ensino médio, as escolas que comportam essa estrutura, Sim. e aí a gente atende a comunidade local, a comunidade de estudantes, ou seja, daquela escola onde o laboratório está e de escolas vizinhas, focado em quê? Alunos de ensino médio. Uhum. E aí lá dentro eu atuo como um tutor dos nossos alunos de graduação da UEA, que foram treinados para ministrar essas aulas para alunos de ensino médio. Então eu atuo como tutor como? Eu ajudo os alunos no desenvolvimento do ensino dentro da sala de aula. Então, a gente trabalha, olha, vamos por aqui, olha, essa turma aqui é um perfil diferente, ó, aqui a gente Aham. precisa adaptar, porque não é algo engessado. Então, é Sim. sempre um desafio. Nós já trabalhamos com turmas de diferentes instituições, que o nível de complexidade era diferente, turmas de diferentes tamanhos. Então, a gente atua muito nessa linha. E aí, o que a gente faz nos laboratórios móveis? A gente usa tecnologia, Arduino, usa ferramentas educacionais mais novas Uhum. para mostrar para eles a famosa educação 4.0. O que Sim. vai ser o novo ensino médio, o que vai ser a nova graduação. Então, aquela ideia de que o aluno chega na sala de aula, senta, fala, bom dia, professor, bom dia, e aí o professor vai para o quadro escrever. Essa é uma tendência que aos poucos a gente vai mudando, porque a ideia agora é que seja tudo muito prático. Sim. Então, ferramentas de visualização 3D, impressão 3D, uso de Arduino, ESP, Raspberry para montar pequenos experimentos que possam aliar o conceito básico que ele aprende de matemática, física e química numa aplicação prática simples de experimento. Então, esse é o novo método de ensino que a gente está trazendo para as escolas. E a gente atua muito nisso. Então, hoje, por exemplo, eu estou atuando numa parte de desenvolvimento de inovação para o curso. Então, o que é isso? Olha, acabou um período de curso, o que a gente vai trazer de novo? O que a gente vai mudar no curso para trazer coisa nova para os alunos verem coisas novas? Porque a tecnologia ela vai avançando. A gente não pode ficar usando o mesmo curso de 2 anos atrás. Então, Sim, todo realmente. semestre a gente atualiza alguma coisa. Isso ainda atrai, né, as pessoas a estudar. Exatamente. E cativa os nossos alunos daqui. Isso. Porque os alunos de graduação, eles são instigados. Pessoal, vamos pensar numa solução nova, numa criação nova de ensino para os alunos. Porque quando você vai ministrando aulas para esses alunos de ensino médio, de diferentes turmas, você vai começando a enxergar que, opa, essa parte aqui, um determinado perfil de aluno pegou bem, mas um outro determinado perfil não pegou bem. Então a gente precisa mexer nisso daqui para pegar todo mundo bem. Entender tudo, conseguir entender o que a gente está trabalhando. Então, hoje, dentro do projeto Academia STEM, especificamente dentro do Pilar Atração, a gente atua fortemente nessa linha, né? Então, uma coisa que a gente vai começar a fazer também agora é que aqui na nossa região, nem todas as escolas comportam a estrutura do laboratório móvel. Sim. E aí, o que a gente pensou? Em trazer os alunos das escolas públicas para a universidade, para terem contato aqui no prédio Academia STEM, os alunos de ensino médio, e aqui eles vão receber algumas capacitações, eles vão poder vivenciar o ambiente da universidade, eles vão poder se aproximar dos cursos de graduação, computação, controle e automação, as outras engenharias, e aí eles já vão começar a entender assim, uau, se eu fizer um vestibular para cá, eu já sei mais ou menos como que é na UEA esse curso, como é que é legal, então ele vai ter um contato. Então, hoje a gente é uma espécie de universidade de portas abertas. Uhum. Então, a gente quer trazer os alunos para cá, para que a gente possa, não só com a estrutura, levar até eles, mas aqueles que não puderem receber a estrutura do laboratório móvel, que também tenham a mesma oportunidade vindo na universidade.
Sim. Até porque quando a gente tá nessa fase escolar, assim, tá no ensino médio, às vezes essa escolha do nosso curso é muito um tiro no escuro também, né? A gente não sabe como funciona, a gente às vezes nunca pisou numa universidade, mas a gente tem que decidir o curso da graduação que vai definir, entre aspas, os próximos 4, 5 anos da nossa vida. E eu acredito que, né, ter essas oportunidades antes mesmo de ter esse contato direto com a graduação faz toda a diferença na mente da pessoa que vai ter que tomar essa decisão muito em breve, né? Exatamente. E hoje, eu tenho observado que os alunos que entram na graduação estão entrando cada vez mais novos. Uhum. Então, assim, quanto mais novo você é, menor o seu nível de maturidade. Existem casos e casos. Então, é muito complicado você tomar uma decisão dessa sem saber realmente se é aquilo que você quer. Sim. Então, isso acaba gerando alguns problemas, outras coisas são acertos. Então, por exemplo, eu entrei no meu curso de graduação, era aquilo que eu queria e fui nessa vida. Mas tem alunos que eles vão descobrir no meio do caminho que não era aquilo. Então, aumenta a evasão de alunos, o número de alunos que não são aprovados, os alunos não têm noção da complexidade, os alunos ainda não têm noção de como é o mercado de trabalho para aquela profissão. Porque é muito novo, é normal, a gente ainda é adolescente, né, quando entra na faculdade. Então, é uma decisão muito complicada. Eu lembro que quando eu tinha 17 para 18 anos, era aquela pressão de, tipo, fazer o Sim. vestibular. Hoje é mais Enem, né? Algumas instituições têm vestibular, igual na UEA, mas de fazer o vestibular, de passar. Então eu lembro que eu estudava muito. Fazia ensino médio pela manhã, fazia cursinho à noite, e de tarde eu estudava em casa. Para tomar uma decisão. E eu tentei vários cursos. Então, tentei vários cursos. Fiz 7 vestibulares no ano, quando eu estava no terceiro ano. Passei em Nossa. nenhum. E aí eu tentei oceanografia, engenharia mecânica, engenharia metalúrgica, engenharia ambiental. Não passei em nenhum. Em 7 universidades, esses cursos. E aí meu pai virou para mim e falou assim: não se apavore, porque você está muito novo para entrar numa universidade. Então, assim, mais um ano aí, talvez vai te dar uma maturidade que vai permitir que você aproveite muito mais a sua universidade. E aí, nesse um ano que se passou, eu continuei fazendo pré-vestibular e eu tinha um primo meu que estava formado já em engenharia florestal e aí um dia, num churrasco em família, ele contou sobre o curso, eu falei, vou fazer esse curso. Engenharia florestal, gostei, não conhecia, não tinha mapeado ele, gostei. Passei no curso na Universidade Federal, não me arrependo, entrei com 19 anos na universidade, o que foi bom porque a universidade tem desafios, Sim, com certeza. não é simples. A universidade é para todos, mas para todos ela é complexa, ela tem Uhum. desafios para todos. Então, a mudança de ensino médio para graduação, porque a graduação é formar um profissional para o mercado de trabalho que amanhã vai ser responsável por construir um prédio. Então, você tem que formar esse profissional da melhor maneira possível. E essa mudança ela é muito abrupta, né? Uhum. Vamos dizer assim. Então, são poucos os alunos que têm a oportunidade de, opa, calma aí, vamos ver, legal, estou no ensino médio, eu sei que meu próximo passo é uma graduação. Mas qual graduação? Deixa eu dar uma olhada como que é isso, como que é o mercado. Como é que ele vai ter acesso a essas coisas? Algumas formas. Uma, ou ele tem alguém próximo que trabalha na área e vai oportunizar ele de um dia numa fábrica, de um dia numa prestação de serviço, vai contar para ele a história. Dois, ele poder participar da universidade, do Sim. ambiente universitário. Então, aqui dentro da universidade, a gente chega para ele e fala assim: olha, fala alguma coisa que você gosta muito no seu dia a dia. Aí ele vai dizer: nossa, eu adoro internet, eu adoro de mexer com coisas com internet. Olha, eu adoro jogos, eu adoro alguns aplicativos. E aí a gente fala para ele: você sabia que essas áreas, esses interesses seus, estão relacionados às áreas de engenharia de computação, Uhum. engenharia de controle e automação? Tudo isso que você usa hoje parte do conhecimento dessas áreas. Sim. Então, aí você começa a aproximar o aluno e ele entender para onde ele quer ir, né? Para onde ele
aumenta a probabilidade dele acertar aquilo que ele gostaria. E aí, ao longo do curso, aí ele vai sendo desafiado, né? Porque aí o nível, à medida que você vai avançando no curso, o nível de complexidade ele Aumenta, né? aumenta. E aí, por isso que quando aumenta esse nível de complexidade, é importante que os alunos tenham cada vez mais certeza que é aquilo que eles querem para a vida deles, Sim. entendeu? Não tem problema nenhum, eu acho, de você, em algum momento, mudar a sua rota na Sim, com universidade, certeza. porque às vezes você tomou uma decisão muito cedo que você olhou assim, nossa, eu talvez fui imaturo ao tomar essa decisão porque eu tô vendo que não era isso que eu gostava de outra coisa. E tudo bem, Uhum, mas faz parte, né? essa mudança do ensino médio para a universidade, uma das coisas que a gente tenta no Pilar Atração dentro da Academia STEM é encurtar essa mudança abrupta e tentar fazer com que ela seja mais suave, né? Sim. Então, a ideia de trazer os alunos do ensino médio para participar de atividades dentro da universidade passa muito por isso. E também, quando a gente leva os laboratórios móveis até as escolas, a gente também já está fazendo isso. A gente está levando a universidade até eles. Então, lá a gente conversa, a gente é super aberto, fala assim, gente, a gente vai dar uma capacitação para vocês, mas a gente também está aqui para conversar com vocês sobre a universidade. Vocês podem tirar dúvida com a gente, o que vocês quiserem saber, eu convido vocês para irem lá. E aí você vai se aproximando desse mundo e mostrando para ele, olha, isso não é um bicho de sete cabeças, não é para, entendeu? É para ficar tranquilo, é uma decisão, é legal. Então a gente vai quebrando alguns paradigmas e suavizando esse momento. Professor, uma coisa interessante que o senhor falou é sobre essa mudança abrupta, de quando a pessoa está no ensino médio, chega na faculdade, ela pode até escolher um curso que ela diz, ah, é isso que eu quero, mas quando ela chega aqui, ela tem esse certo impacto. O senhor teve isso também na sua experiência da faculdade, essa dificuldade? Como o senhor lidou com isso? Tive, mas eu tive, mas eu gostava. Por quê? Quando a gente está no ensino médio, na minha época do vestibular, a gente tinha na escola o que a gente chamava de simulado geral. Uhum. Então, quando a gente trabalhava com um simulado geral, era simulado de vestibular. E eu tinha uma certeza na minha vida, assim, porque meu pai foi professor de biologia e professor de química. Meu pai é médico veterinário, mas ele foi professor. E uma coisa que eu tinha certeza era que eu adorava matemática e física. Então, quando eu ia fazer a parte discursiva do simulado, eu sempre escolhia matemática e física, matemática e física. E eu falava assim, biologia e química não é para mim. Biologia e química não é para mim. O problema é que a engenharia florestal tem muita biologia e química, mas muita biologia e química. E tem a parte da engenharia, Uhum. a parte de cálculo, a parte física. Só que é muita engenharia, muita biologia, muita química. Bioquímica, química instrumental, química orgânica, química inorgânica. Nossa senhora, é muita coisa. Físico-química, fisiologia. Nossa, é muita coisa. Mas tem botânica, biologia celular. Nossa, é muita coisa. Muita coisa. E aí, quando eu me deparei com isso, eu falei assim, ficou complicado. Porque eu lembro que no meu primeiro período na prova eu tive química básica. Nossa, eu passei raspando. Eu fui para a prova final. Eu lembro até hoje do professor. Falei, professor, eu vou passar na sua disciplina. Mas assim, mas aí eu aprendi, adorei bioquímica. Eu adorava bioquímica. E aí algumas coisas você vai aprendendo a gostar. As outras você Sim. simplesmente empurra, goela abaixo e vai. Mas assim, esse choque eu tive porque qualquer curso que você fizer de graduação, qualquer que seja a carreira que você vai seguir, na graduação você vai ver de tudo um pouco em que você poderá atuar. E aí nem tudo serão flores, né? Tem coisas que você vai falar assim, nossa, isso aqui não é para mim, entendeu? Então, esse choque de tipo assim, uau, eu acho que eu vou escolher o melhor curso do mundo e tal. Legal, você escolheu o melhor curso do mundo, mas ele também vai ter um pedacinho que você vai sentir um pouco de dificuldade e não vai gostar, né? Certeza. E aí é aonde você tem a dificuldade maior. Porque quando você
pega um negócio para fazer que você não gosta muito, aí só aí já tem uma dificuldade de você engrenar. E aí é a hora que você tem que insistir para você poder usufruir do lado bom. Daquele lado bom que eu quero dizer, é o lado que você gosta de atuar, né? Uhum. Só que você precisa do outro lado também. E aí é impressionante. Aí eu falei que eu não gosto de biologia e química, né? Não é que eu não Uhum. gosto. Eu não gostava, né? Falava assim, não quero biologia e química. Aí eu fui fazer mestrado e doutorado com geoprocessamento e sensoriamento remoto aplicado a quê? Química da atmosfera. Nossa. Então, assim, eu fui para laboratório de química. Aí, às vezes, você se descobre, né? Tipo assim, você fala assim, cara, não era isso tudo também para eu criar esse bloqueio de não querer. Foi legal. Mas, assim, para quem tá entrando novo, esse eu acho que foi o meu principal choque, foi esse. Foi assim, nossa, eu escolhi uma engenharia, mas o que tem de biologia e química aqui não tá escrito. A Não falta de esperava. conhecimento faz com que você acabe odiando aquela matéria, né? Exatamente. Então, assim, e quando eu tomei a decisão de fazer o curso, eu não fui olhar grade curricular. Acho que eu nem sabia se existia essas coisas de grade, quais são as disciplinas. E nem sei Uhum. se eu olhasse quais as disciplinas, se eu ia saber o que significava, o que eu ia Sim. ter na disciplina. Mas quando eu comecei a ver muita química e biologia, meu Deus do céu, aí ficou complicado. Nossa. Mas a gente vai passando. Esse Sim. choque a gente absorve e vai. Que é aquela história, é a complexidade da graduação. Sim. E eu acho que essa é a grande mensagem que a gente deixa para o nosso público hoje. Foi assim muito bacana, professor, Foi. ouvir toda a sua experiência e falar assim, para a galera, né, que está agora na universidade, para persistir aí no curso, procurar se especializar nisso que vocês estão estudando e que não é o fim do mundo, né? Se por acaso você descobrir que não era exatamente aquilo que você estava, né, no caminho fazendo, mas que a gente tem que continuar e persistir aí, porque é tudo muito complexo, como o professor disse. Exatamente. Eu tive um professor de cálculo que ele dava aula de cálculo misturado com a parte de física e eu lembro que na minha turma a gente era em 15 alunos. Nós formamos em 5 periodizado, né? Depois formaram mais alguns, outros abandonaram. Mas Uhum, esse professor, num dia de uma aula de cálculo, nossa sala tinha uma janela e a universidade era no alto de um morro. uhum. E aí a aula era tipo 1 hora da tarde. E aí ele passando lá o cálculo e a turma resmungando, né? De tipo, nossa, professor, isso é muito difícil, porque não sei o quê. Calouro, né? Chegando. Porque, e aí ele falou assim, ó, para todo mundo aí, olha pela janela. Tá vendo aquele moço? Esse horário aqui, ó, capinando o morro, 1 hora da tarde? Isso é trabalho. Isso é difícil. Isso é árduo. Isso aqui é moleza. Então, assim, o que eu quero dizer é que existe dificuldade sim para todo mundo, mas ela, com um pouco de persistência e de muito trabalhar em cima, você passa por aqui. E é Beleza? isso, galera. Tá Fica bom? aí A dica, nossas né? dicas do professor Igor. Obrigada, professor, por ter topado participar. Foi muito legal conhecer um Legal. pouco mais da sua história. Aqui na Academia STEM, a sua história ao longo desses anos, né, acadêmicos também na graduação, mestrado, doutorado. Desejo muito sucesso aí nessa área de pesquisa. Obrigada por ter topado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar hoje aqui o STEM Carreiras e fiquem ligados com a gente para os próximos episódios. Valeu. Obrigado. Valeu.